Oi pessoal, tô de volta. Hoje a gente vai falar sobre ângulos e planos fotográficos. Bora lá? Então pessoal, como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar sobre ângulos e planos fotográficos. Eu também queria dizer para vocês que a gente está chegando no final desse curso gratuito e que temos mais uma aula aí onde a gente vai falar de iluminação, tá? Como é que a gente pode usar ela a nosso favor. E também para informar que eu já comecei a gravar a parte do curso de edição fotográfica. Esse novo curso que a gente está lançando aí de edição, ele busca deixar as fotos dentro já daqueles padrões que a gente vê aí, as fotos publicadas por fotógrafos profissionais, que são fotos com cores vivas, com fundos desfocados, toda essa parte de edição, a gente pode fazer ela na edição, também pode fazer na captura, tá? E eu estou preparando já esse curso para fazer o lançamento. Além disso, eu queria dizer para vocês que, se possível, se vocês quiserem, curtam nossa página lá no Facebook e no Instagram, né? Os links eles estão na nossa página oficial do curso, www.fotografiaconcelular.com.br. Vamos deixar de papo e vamos partir para o conteúdo, né? Deixa eu apresentar para vocês a tela e aí a gente já inicia. Vamos lá. Então, ângulos e planos fotográficos. Ângulos, mas afinal, que raio é isso de ângulo? Né? Ângulo é o posicionamento da câmera em relação ao assunto a ser fotografado. Né? Então a gente pode posicionar a câmera na altura dos olhos, pode posicionar a câmera para lateral, para cima, para baixo, em diversas posições, e cada uma delas vai nos trazer, cada uma dessas posições vai nos trazer um efeito, uma abordagem diferente para o assunto, tá? Para com nossa composição fotográfica, certo? Mas como é que ela é feita, né? Como é que isso acontece? A gente tem duas maneiras de fazer, né? A forma horizontal, quando a câmera desliza na mesma altura, mas em volta do nosso assunto, seja ele pessoa, objeto, enfim, ele vai girar ao redor, né? Também é conhecido como uma inclinação em relação ao seu eixo, tá? Então, o eixo, e a gente gira como se o eixo fosse a pessoa, e o posicionamento da câmera vai girar ao redor dela, né? Também temos a vertical, quando a câmera se mantém na mesma posição e você sobe ou desce ela em relação aos olhos. Eu queria só lembrar vocês que sempre é possível a gente combinar esses conceitos, regras, estilos, né, atendendo aquilo que se deseja apresentar em termos de composição. Em termos de composição tudo é válido, então a gente vai combinar, a gente pode colocar pode fazer uma foto numa posição horizontal combinada com uma vertical para dar um efeito, utilizando um enquadramento específico, todos aqueles conceitos que eu já apresentei para vocês anteriormente, certo? Então vamos lá. Vamos começar com os ângulos na questão horizontal, tá? Em relação ao eixo, a gente tem 4 possibilidades de posicionamento da câmera para fazer a fotografia. O primeiro deles é conhecido como frontal, né? Fotografia frontal, onde a câmera ela vai permanecer em frente ao assunto a ser fotografado, certo? Esse é o frontal. Depois a gente tem o perfil, tá? Onde a câmera está a 90 graus, ou a câmera está a 90 graus, ou o assunto está girado 90 graus, tá? E aí a gente tem esse efeito aí dessa imagem. Também temos a possibilidade de fazer o 3/4, que a câmera está numa posição
entre o frontal e o perfil, e aí a gente tem esse efeito dessa imagem aí, certo? Pode ver aí que aquilo que eu estava conversando com vocês sobre como mesclar os outros conceitos da fotografia já foram utilizados nessa imagem. Apesar de a gente ter ali uma posição na horizontal em 3/4, vocês podem ver que o fundo já está desfocado, que aqui foi usado a regra dos terços para posicionar o assunto, né? Mais adiante eu vou explicar para vocês a parte da iluminação e aí vocês vão poder entender o tipo de iluminação que foi utilizado para essa fotografia, né? Que aqui a gente está utilizando uma iluminação com luz natural, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, estes modelos que eu estou ensinando aqui para vocês de angulação, eles não são regras fechadas, tá? Eles são apenas padrões aí que a fotografia utiliza, tá? E o último padrão deles é o padrão que comumente visto aí, a gente chama de costas, ou fotografia por trás, enfim, onde a câmera está atrás do assunto, certo? E aí nesta situação, trazendo tudo isso que eu já falei para vocês, vocês podem ver como eu coloquei a imagem de um veículo, né, tentando trazer a pauta aquilo que eu disse, que nem sempre só essas regras são aplicáveis somente a pessoas. Pode ser aplicado a qualquer coisa que a gente queira fotografar, qualquer assunto dentro desses conceitos, certo? Em relação ao vertical, ele também é conhecido como ângulo em relação à altura, tá? A gente tem aí 3 possibilidades. A primeira delas é conhecida como plongée, né? Ou também mergulho. Quando a câmera está posicionada acima do objeto, observe que a fotografia foi realizada com a câmera acima do nível dos olhos, dando justamente a ideia de mergulho, né? Nesse tipo de fotografia, a gente busca dar a sensação de inferioridade ao que se está fotografando. É como se ali o Harry Potter estivesse numa posição inferior ao fotógrafo, vamos botar assim, né? Ou aquilo que ele está apontando ali. Essa é a sensação que este ângulo dá nesse posicionamento, certo? Depois a gente tem, isso que eu estava falando, a câmera nessa situação ela está acima, certo? O próximo é justamente o contrário, é o contra-plongée, né? Quando a câmera ela está abaixo da linha dos olhos, né? Nesse caso, a câmera captura a cena de baixo para cima, ou seja, abaixo do nível dos olhos, assim como no plongée, o sentido aqui é o de contra-mergulho, é o inverso. Tem-se a noção nesse modelo de superioridade do que se fotografou. Então ali tanto a Torre Eiffel quanto a Estátua da Liberdade estariam numa posição como se fosse superior aos olhos do fotógrafo, né? E por último desses 3 modelos de angulação, a gente tem o normal, tá? Onde a imagem, né, o fotógrafo coloca a câmera na altura dos olhos, certo? Então, quando a máquina fotográfica estiver ao nível dos olhos ou do objeto que a gente vai fotografar, existe uma sensação de neutralidade. Aqui não tem nem superioridade nem inferioridade, né, como nos outros 2 tipos de ângulo, certo? Estes aí são os ângulos para fotografia. Como eu falei para vocês antes, isso são regras que a gente utiliza, tá? Então, não são regras fechadas, vocês podem, com certeza, achar outros ângulos que sejam interessantes para as fotografias, mas estes são padrões comumente utilizados, certo? Vamos agora falar dos planos fotográficos. Então, o que são os planos fotográficos, né? Planos fotográficos são a forma como a gente vai organizar os elementos, pessoas, objetos, no enquadramento que a gente escolheu,
certo? E aí nós temos o enquadramento, o plano fotográfico geral, né? Onde a ideia desse plano é proporcionar o equilíbrio entre objetos, pessoas e o fundo ou paisagem, né? Aqui a ideia é mostrar o todo, tá? É dar a sensação do todo para o observador, certo? Existe uma variação desse chamada de grande plano geral, tá? Na verdade, essa imagem que a gente está vendo aí, essa é um grande plano geral, certo? O plano geral, ele seria com as pessoas um pouco maiores aí nessa imagem, ocupando mais espaço dentro desse enquadramento. Esse seria o plano geral padrão, tá? O grande plano geral, ele é uma variação desse plano, tá? E é essa imagem aí que a gente está vendo, mas ambos são planos gerais, certo? Depois a gente tem o plano americano. Esse é um posicionamento de câmera muito utilizado no cinema. O cinema gosta muito de trazer esse plano justamente para mostrar movimentação, reconhecimento de personagens, né? Esse plano ele busca enquadrar o personagem dos joelhos para cima, né? E aí é justamente dando a ideia de facilitação de movimentação e de reconhecimento. Então, digamos que o cara fosse correr para o lado, ali tu tens ainda um pedaço da perna dele mostrando o movimento, né, dentro desse plano. Tá? Depois temos o primeiro plano. Tá? Esse plano também é conhecido como close-up ou close, né? E ele é utilizado para evidenciar expressões, fisionomias, emoções, né? Busca aí enquadrar no caso esse plano ele é muito utilizado para retrato, tá? Então assim ele busca enquadrar o primeiro plano, busca enquadrar do peito para cima, certo? Aí a gente tem uma variação dele que é o primeiríssimo plano. O primeiríssimo plano a figura é retratada dos ombros para cima. Então, no primeiro plano, do peito para cima, no primeiríssimo plano, dos ombros para cima, também pode ser chamado de Big Close-Up ou Big Close. Né? Depois dele, a gente tem o plano médio, né? Que é um plano de enquadramento que é feito da cintura até a cabeça, né? Nesse aí muito utilizado para realçar beleza. As revistas de moda gostam muito desse tipo de, de plano, tá? Aí a gente tem uma variação dele que é o plano médio curto, onde a captura da figura humana ela vai da linha média ali do externo até a cabeça, fica entre barriga e peito, né, até a cabeça, tá? É conhecido também como plano de busto, esse plano médio curto. E por último, né, a gente tem aí, são um total de 7 planos, tá, principais aí da fotografia. Por último, a gente tem o plano detalhe. O plano detalhe é o plano que mais aproxima o objeto. Ele busca captar todos os detalhes da imagem. Ele dá mais informação do que um plano médio, do que um primeiríssimo plano. Ele dá o zoom para trazer toda uma sensação e informação detalhada daquele objeto, certo? Então, o objetivo de utilização deste plano é mostrar os detalhes. Eu gostaria de agradecer a vocês, a gente está terminando essa aula, tá? Agora é mãos à obra com vocês. Pelo que eu já ensinei para vocês até aqui, agora é colocar em prática os conceitos, né? É aquilo que eu falei para vocês, sempre lembrando que os conceitos não são fechados, que a gente pode trabalhar dentro deles, eles são apenas
regras da fotografia, padrões que a fotografia utiliza, mas como a fotografia ela é uma arte, né? Sempre se pode aí buscar novas abordagens, novos conceitos, novos posicionamentos, e aí vai muito do olho do fotógrafo. Eu queria agradecer e até a próxima.